E aí, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deus abençoe a todos. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho novamente dentro do universo sintático e buscar a análise oracional ou análise do período. Período e oração, praticamente a mesma coisa. Oração, todo enunciado que contenha um verbo ou uma expressão verbal. Período é toda construção constituída de uma ou mais orações relacionadas ou não entre si. Vamos começar a analisar o período a contar da coordenação. Nós já vimos e eu já expliquei para vocês a diferença entre frase, oração e período. E o período, ele pode ser feito de que maneira? O período pode ser composto, que é o que nos interessa. Se houver uma oração só, é um período simples. Mas, havendo mais de uma oração, nós vamos designar de período composto. O período composto pode ser feito como período composto por coordenação, que será o alvo agora, período composto por subordinação, posterior trabalho nosso, e também podemos designar o período misto, que é o momento em que eu reúno todas as orações possíveis. Aí eu já tenho o texto constituído. Aí eu posso ter oração intercalada, oração independente, oração dependente. Perfeito? Muito bem. Primeiro devemos compreender o que são as orações chamadas de coordenadas. Orações coordenadas, na verdade, só rememorando, são aquelas orações que podem até estar ordenadas uma após a outra, coordenadas, perfeito? Mas não possuem nenhuma relação, nenhuma interdependência entre si, nem de sentido e nem sintática. Como assim? Uma oração não precisa da outra para que tenha sentido completo. E a outra oração não desempenha um papel sintático de sujeito, objeto direto, objeto indireto que o valha na outra oração. Assim sendo, por exemplo, amei, vivi, parti. O que temos aqui? Temos aqui um período composto por uma, duas e três orações. Mas podemos observar que todas elas têm sentido completo, são independentes entre si. Então eu posso dizer que temos um período composto por orações coordenadas. Correto? As orações coordenadas, ou também chamadas de independentes, possuem, num campo maior, amplificado, depois das suas subdivisões, duas classificações: as assindéticas ou as sindéticas. É importante primeiro compreender isso. Esse A significa não sindético. Como assim sindético? Vejam, a palavra síndeton, que deriva do grego, deu origem para nós ao conceito da conjunção. Bem, devemos saber que a conjunção, ou também chamado de elemento de coesão, é uma partícula, uma palavra que em língua portuguesa tem duas funções. Uma, ligar termos de mesma função sintática, que agora não nos importa. Outra, ligar orações entre si e estabelecer entre elas determinado vínculo. Assim sendo, quando eu digo que tenho um período composto por orações coordenadas assindéticas, são aquelas que não têm o síndeton, que não têm uma conjunção ligando-as. Exemplo, a vida passa. Se há verbo, há oração. Oração número 1. O tempo voa. Se há verbo, segunda oração. Mas observem que as orações aqui são meramente separadas por um sinal de pontuação chamado de vírgula. Não há aqui um elemento coesivo, não há a presença de uma conjunção. Sendo assim, podemos então classificar estas duas orações como
Temos verbo, oração. São independentes entre si? Totalmente. Você pode ler individualmente esta ou aquela e o sentido de ambas é pleno. Então são coordenadas. Assindéticas. Por que assindéticas? Porque não tem a presença de um síndeton ou de uma conjunção. A partir de agora veremos as sindéticas. Hoje eu vou lhes mostrar ao menos 2 exemplos, ou 1 ou 2 exemplos, e numa próxima aula finalizaremos este assunto. Perfeito? Vamos adiante? Prosseguindo. Orações coordenadas sindéticas. A saber, sindéticas são aquelas orações que possuem a presença de um conectivo ligando-as objetivamente. Há alguns aspectos pertinentes a esses conectivos que trataremos em sala de aula também. São 5 as orações sindéticas, de acordo com o objetivo a que cada uma se destina. Vejamos: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Os nomes por si só já nos dão uma dica muito poderosa do objetivo. Adicionar, ser contrário, dar uma alternativa, explicar e concluir uma ideia. Como que se faz? Vejamos. Aditivas. Aqui estão os conectivos principais que incluem, que trazem, que adicionam uma informação ao que se diz anteriormente. Vejamos. Ele estuda e trabalha muito. Observem, coloquei a conjunção é. O sentido aqui é de adição. Analisando agora as 2 orações separadamente. Uma oração, segunda oração. Então, estamos aqui diante de um período composto. Oração número 1, oração número 2. Período composto porque tem mais de uma oração. Se é uma oração só, oração absoluta, período simples. Detalhe interessante, período composto. Você compreende separadamente as 2 orações? Perfeitamente. Então, é um período composto por coordenação. Classificando as 2 orações. A primeira, que aqui se encerra, tem verbo, oração. É livre, é independente, é plena de significado, coordenada. Dentro de sua estrutura existe algum conectivo de alguma natureza? Não? Então ela é assindética. Muito bem. Segunda oração.
Tem verbo? Oração. Tem sentido completo? Coordenada. Mas esta oração possui a presença de um síndeton, de uma conjunção, então ela é sindética. Sindética o quê? Qual o nome dela? Sindética aditiva, pois a ideia que ela nos traz é de adição de uma informação. Correto? Perfeito? Muito bem. Vou mostrar aqui também dois aspectos interessantes sobre esta conjunção ou sobre as aditivas. Vejamos, apagando aqui rapidão, deixando os conectivos. Tomem cuidado, por favor, quando, ao se depararem com uma conjunção, não ficarem presos apenas ao formato dela ou aquilo que a ideia original traz, uma adição. Porque a língua portuguesa, ela tem um recurso muito lindo chamado de polissemia. O que é polissemia? Polissemia é poli, vários, semia, significado. É o potencial que temos de trabalhar o significado de uma palavra além do seu normal, outros significados. Vejamos. Ele lutou bravamente e foi derrotado. Observem. Duas orações. Sim, porque temos um verbo aqui e temos verbo aqui. Então, uma, duas. Estamos diante de um período composto. Muito bem. Classificando as orações isoladamente. Já tem um sentido pleno e completo. Tem verbo, oração. Completa, coordenada, tem algum conectivo? Não, então ela é assindética. Segunda, tem verbo? Tem. Oração? Você compreende o que está escrito? Totalmente coordenada. Tem conectivo, então ela é assindética. Estas designações sempre serão repetidas. Porém, vejam só. É claro para nós e fica claro para nós que o sentido aqui não é de adição. Afinal de contas, ele executou uma ação pela qual esperava um resultado positivo, mas este resultado não veio. E olha o que eu disse, mas este resultado não veio. Então, na verdade, o que temos aqui é um sentido de contrariedade. Esta é uma possibilidade que há em língua portuguesa de você substituir essa conjunção por outra conjunçãozinha, a conjunção mas. Então, essa segunda oração não é aditiva. O contexto, o sentido imposto aqui mostra-me que ela é uma oração adversativa. Seria o segundo tópico do nosso estudo, qual seja uma oração que indica contrariedade em razão do que se afirma anteriormente. Tome cuidado com isso. Vamos falar um pouquinho agora também de paralelismo. Por quê? Observem, quando nós temos uma oração, ou melhor, uma conjunção única, assim ela é designada conjunção ou elemento de coesão. Agora, quando nós podemos dar o mesmo sentido aditivo, adversativo que o seja, conclusivo ou explicativo com mais de uma palavra, então nós temos uma locução conjuntiva, que é o caso de não só, mas também, tanto quanto. Olhem que curiosidade interessante esta daqui. Vejamos. Ele não só viajou, conheceu muitas culturas diferentes. Bem, à luz da percepção de quem de repente não tem o hábito de estudar constante e seguida diariamente, ou ao menos de vez em quando, os elementos de coesão, as orações em língua portuguesa, podemos olhar
esta estrutura, esta criação e dizer, ela está perfeita, parece-nos muito boa. No entanto, em termos estruturais, ela traz uma quebra de paralelismo. É assim que devemos designar, ó. Quebra de paralelismo. Por que quebra de paralelismo? Observem, eu não coloquei aqui apenas um é. Ele viajou e conheceu culturas. Eu, na verdade, lancei mão da primeira parte da locução conjuntiva, não só, mas também. Mas o que está faltando? A segunda parte. Perfeito? Ele não só viajou. Onde está o mas também? Este é um erro que não se deve cometer, mas também é um artifício, uma pegadinha que às vezes as pessoas utilizam contra nós. E você não pode escrever dessa maneira, é assim o correto. Ele não só viajou, mas também conheceu culturas diferentes. Perfeito? Então tá ótimo. Num próximo vídeo vou elencar, vou discriminar e ensinar a vocês as outras conjunções, os seus significados e os seus usos respectivos. Feito? Então tá bom. Uma semana maravilhosa, Deus abençoe a todos vocês e vamos prosseguir. Desistir nunca. Perfeito? Obrigado.